Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tio Te Explica com Aloysio Moura. O terceiro vídeo do mês é sempre esse papo aberto. Esse papo aberto é a maneira que eu encontrei de humanizar o nosso contato, de trocar experiências ou de falar sobre qualquer coisa que der na telha. E o assunto deste mês do papo aberto é a criminalidade no Brasil. É claro que existe criminalidade em outros países também. Existe na Alemanha criminalidade, existe criminalidade na Itália, existe criminalidade na Holanda, existe criminalidade em Portugal. Em geral, existe criminalidade. Criminalidade não é uma coisa exclusiva de países em desenvolvimento. Também países desenvolvidos têm criminalidade e muita. Eu estou há 3 anos e 6 meses morando na Alemanha, mas nunca fui assaltado. E, assim, as notícias que chegam do Brasil em relação à criminalidade são tão insuportáveis que, quando você olha do ponto de vista de alguém que já mora aqui, você percebe o quanto a criminalidade mexe na vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo. A quantidade de amigos, atualmente, que moram no Brasil, que já me perguntaram como poderiam migrar para morar na Alemanha ou em outro país da Europa para fugir da criminalidade porque não aguentam mais ser assaltados ou com medo de ter, eles têm alguns negócios, lojas, apartamentos, ou com medo de sofrer alguma coisa desse tipo por ter dinheiro, é grande. Então, outra coisa, como a criminalidade mexe na estrutura. Eu já pensei várias vezes em abrir uma loja na minha cidade, que eu morava na Paraíba, que é Campina Grande ou João Pessoa. Eu já pensei várias vezes, mas quando eu penso na possibilidade de alguém que eu colocar lá, principalmente uma irmã, um irmão, ser assaltado e morto por conta disso, eu desisto. Então, assim, a criminalidade vai mexendo na economia, ela vai mexendo nas coisas. Vou dar um exemplo. A cidade de Campina Grande, ela tem pouquíssimas árvores nas ruas. Mas por quê? Porque o pessoal não planta? Não. Porque, simplesmente, muitos bandidos se escondiam nas árvores. E quando você chegava em casa, na garagem, eles pulavam da árvore e lhe assaltavam. Então, assim, a criminalidade mexeu até nisso. Boa parte dos meus vizinhos cortaram as árvores com medo de bandidos se esconder lá dentro. O que já aconteceu, por sinal, né? Então, assim, a criminalidade mexe no meio ambiente também. A minha casa, por exemplo, em Campina Grande, da casa da minha mãe, na verdade, ela tem cerca elétrica, ela tem alarme, ela tem muros, ela tem 3 portões para você chegar na porta principal. E nós não somos ricos, nós não somos, somos classe média normal. Mas a criminalidade no Brasil é tão grande que é necessário se fazer isso. Mas, recentemente, minha irmã saiu na porta de casa para ir trabalhar, para pegar o ônibus na esquina. Quando ela fechou o portão, parou uma moto e levou o celular dela e a bolsa. Então, assim, adianta. Então, a criminalidade no Brasil chegou nesse ponto. E me parece que tudo beneficia os criminosos. Vou dar um exemplo. Recentemente, eu vi uma notícia aqui na Alemanha de uma rebelião que aconteceu no presídio de Manaus e presidiários mataram presidiários. E agora me parece que o governo do estado de Manaus, de acordo com a OAB, tem que pagar, né, uma sentença da OAB, tem que pagar R$ 150 mil para cada família que teve um preso morto dentro dessa rebelião, porque o Estado não foi capaz de assegurar os direitos dessas pessoas de vida. Agora, eu me pergunto, meu pai, em 9 de abril de 1999, com 49 anos, foi morto numa chacina também. Na verdade, ele foi vítima de assalto, latrocínio seguido latrocínio, né? Assalto seguido de morte. E nesse dia não só morreu ele, como morreu outras pessoas também. Ele estava fazendo pagamento de uma empresa que ele tinha para as pessoas, para os funcionários, quando entraram bandidos e começaram a atirar em todo mundo. Nesse tiroteio ele morreu, né? Nesse meio aí ele morreu. Eu vi meu pai saindo na segunda-feira para trabalhar e voltando no sábado morto. Então, assim, não é uma imagem muito boa de se ver seu pai com 49 anos morto. Um homem que sonhava se aposentar, um homem que sonhava ver os filhos entrando na faculdade. Então, foram roubados esses direitos do meu pai. Ele não viu os filhos se formarem, ele não viu os filhos se casarem, ele não viu os netos nascerem, ele não se aposentou, ele não participou da família nas coisas importantes. Por exemplo, ele não viu minha festa de formatura, ele não viu meu casamento, ele não viu o casamento dos meus irmãos, ele não viu
nada. Em resumindo, tirar esse direito aos 49 anos de idade do meu pai, de viver uma vida e ele trabalhou tanto para ver tudo isso e aos 49 anos de idade cortaram a vida dele, tiraram o direito dele continuar vivendo. E, no entanto, até hoje eu estou esperando a visita de alguém, algum psicólogo, alguém dos direitos humanos ou do próprio governo, porque até hoje, desde 1999, 9 de abril de 1999, não chegou ninguém na minha casa procurando saber como a família ficou depois da morte do papai. E olha que a família ficou desestruturada, porque ele era a cabeça, ele era o centro financeiro da família. Nós somos uma família muito grande, somos 3 irmãos e 4 irmãs. E minha mãe, naquela época, trabalhava só um irmão. Então, assim, o resto estava tudo só estudando. Alguns estudavam em colégio particular, outros já tinham terminado, já estavam começando a trabalhar. Mas isso pesou de uma maneira tão profunda que foi necessário que a minha família, obrigado, até hoje eu peço obrigado à minha família do Ceará, do Piauí, principalmente a minha tia Maria, que ajudou muito a nossa família, meu irmão de São Paulo, que ajudou muito, ele se tornou um segundo pai para mim até hoje. Eu te amo, meu irmão. Então, se não fosse essas pessoas, a ajuda dessas pessoas, eu não sei o que teria acontecido com a nossa família. Então, é algo que dói até hoje quando se fala em criminalidade, porque a minha família, na verdade, é vítima dessa coisa, da criminalidade. O meu pai foi vítima da criminalidade. Então, essas coisas doem. Então, quando você vê uma notícia como essa, de presos matando presos, o Estado tem que indenizar 150 mil reais, eu me pergunto, o que aconteceu com a lei brasileira? Para quem é feita a lei brasileira, finalmente? Porque o Estado não indenizou a minha família, o Estado não indenizou a família de muita gente que foi morta, estrupada, ou sei lá o quê. O Estado falhou nesse ponto. O Estado falha todos os dias em dar segurança. Quando eu estudei Sociologia, da tentativa de fazer um mestrado em João Pessoa, eu descobri um livro chamado Leviatã. O Leviatã, ele falava sobre a questão do Estado, da formação do Estado. E ele dizia que o Estado era necessário para assegurar 3 coisas. Primeiro, a vida das pessoas. Segundo, a propriedade. E o terceiro, que as pessoas produzam e vendam. Então, eu não vejo o Estado brasileiro assegurando a vida das pessoas, não vejo o Estado brasileiro assegurando a propriedade, e muito menos permitindo que as pessoas produzam. O Estado brasileiro falhou. Esse Estado está morto, ele está falhado. Ele não existe mais, ele não tem necessidade de existir. A única coisa que existe no Brasil são políticos caros e corruptos, que está na hora de diminuir e acabar. Prender, sei lá, fazer o que for. Custa o que custar, tem que prender esse pessoal. Então, o Estado falhou, não há dúvida. E falha mais ainda quando ele começa a indenizar pessoas desse tipo. Indenizar bandido. Olha o tipo de pessoas que agora nós somos obrigados, nós que não temos segurança oferecida pelo Estado, somos obrigados a pagar, porque o dinheiro do Estado vem do nosso bolso, a pagar porque o Estado não conseguiu assegurar a vida deles. Quer dizer, o Estado não consegue assegurar a nossa vida e coloca nós, que não temos a nossa vida assegurada, para pagar a segurança que o Estado não conseguiu promover aos presidiários. Olha aí as criaturinhas, quem são? O que fez? Estrupou criança de 4 anos, degolou, matou pai de família. É esse tipo de gente que a gente tem que pagar 150 mil reais pela vida deles. Na minha opinião, esse tipo de gente deveria estar trabalhando dentro da cadeia para indenizar a vida de quem ele estragou lá fora. Olha, me desculpa, certas coisas eu não consigo entender como funciona. E me parece que o Brasil gosta de fazer coisas que vão para trás. Tem coisas que não é normal. Aqui, por exemplo, na Alemanha, a criminalidade é lá embaixo. Mas por que a criminalidade é lá embaixo? Porque o Estado assegura o direito da pessoa de viver, do direito da propriedade e do direito de produzir. Tenta assaltar uma loja aqui na Alemanha, vê o que acontece depois quando você vai preso. Vê quanto tempo você vai ficar lá trabalhando para eles. Olha o sistema penitenciário alemão, como é que funciona. Se tem essas mordomias. No Brasil, o sistema penitenciário é hotel. Eles têm televisão, eles têm tudo, eles podem fazer tudo, passeiam livremente, fazem exigência, usam internet, telefone. Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada.
E, além do mais, alguns têm direito da família receber dinheiro porque eles estão presos, que é mais do que um salário. Então, eu me pergunto, quem criou essas leis, finalmente? Olhe o sistema penitenciário de outros países, veja como funciona e aplique no Brasil, pelo amor de Deus. Eu sou do favor que todo brasileiro um dia saia do seu país e veja como é que funciona outros países. Exatamente por isso, para que ele veja que existe segurança em outros países, que existe limpeza, que existe coisas que funcionam. Vejam como funciona o sistema penitenciário de outros países e aplique no Brasil, porque esse sistema penitenciário do brasileiro está falhado. Ele não existe. Aliás, tudo está falhado aí. Você precisa refazer tudo para que ofereça de verdade segurança, direito de propriedade das pessoas que não sejam invadidas ou mortas da sua propriedade e direito de produção, que não existe no Brasil. Bom, me desculpa esse desabafo, eu precisava falar sobre isso, essa questão da criminalidade. Esse foi o nosso papo aberto deste mês e qualquer coisa, se você passou por alguma coisa parecida, se você tem experiências também negativas nesse sentido, escreve aí embaixo. Eu resolvi contar o que aconteceu com meu pai como forma de mostrar o quanto no Brasil as famílias são destruídas por conta disso. Bom, espero que tenha gostado do vídeo, ou se gostou, comentou, dá sua curtida e a gente se vê por aí. Beijos do tio.